Oi, gente! Você sabia que com apenas 500 por mês é possível construir uma aposentadoria com renda passiva em fundos imobiliários? Hoje eu vou te mostrar exatamente como que isso pode funcionar com 3 fins que eu considero essenciais. Vamos fazer contas, simular cenários e ainda te mostrar, como que eu analiso esses fundos para investir com mais segurança. Então bora nessa! Então, sabe aqueles 500 que às vezes a gente gasta sem nem ver, com delivery, besteira ou aquelas comprinhas parceladas? Pois é, elas podem se transformar numa aposentadoria com renda passiva de até 2.000 ou mais por mês. Se você tiver paciência e estratégia, e eu vou te mostrar como que eu estou investindo 500 por mês em 3 fundos imobiliários que eu acompanho e gosto muito, que é o HGLG11, o HGRE11 e o VISC11. Então, primeiramente lembrando vocês que esse vídeo não é recomendação de investimento, aqui eu apenas compartilho com vocês a minha estratégia a longo prazo para mim poder me aposentar mais cedo. Então, você deve estar se perguntando por que esses 3 fins? Porque esses 3 são fundos que cobrem setores diferentes do mercado imobiliário. O HGLG11 é um fundo de tijolo voltado ao setor logístico industrial. Seu objetivo é adquirir ou desenvolver galpões logísticos para locação e também investir até 20% do patrimônio em CRIs, FIIs e renda fixa para liquidez. Hoje a cota do HGLG11 está custando hoje R$ 154,11. Ou seja, no último um ano o HGLG11 pagou para a gente 8,57%. No último ano também a cota dele subiu cerca de 2,87% e a taxa de administração dele hoje é de 60% ao ano. Hoje esse fundo tem pouco mais de 500 mil cotistas, e o valor patrimonial dele hoje está em mais de 5,5 bilhões de reais. Diversificação regional desse fundo conta com ativos em SP, MG, PE, RJ e SC. Cerca de 69% do portfólio está em São Paulo. Principais inquilinos incluem Mercado Livre, Volkswagen, Lojas Americanas, Gerdau, entre outros pontos fortes do HGL. Ele tem forte presença no setor logístico, como ativos modernos e contratos de longo prazo. Gestão ativa, que reduz vacância e expande a carteira com disciplina. Ele tem pagamento consistente de dividendos de 1,10 por cota mensais e acima da média. Tem ampla liquidez no mercado secundário, facilitando compra e venda das cotas. Diversificação de inquilinos e regiões, reduzindo o risco de concentração. O HGLG11 ele se destaca como um dos maiores fins logísticos da B3, com gestão ativa e foco em maximizar a ocupação e a distribuição de renda. E hoje, com seu dividend yield mensal acima de 0,6%, alta liquidez, diversificação e patrimônio robusto, ele é ideal para investidores que buscam geração de renda passiva num horizonte de longo prazo. No entanto, é fundamental acompanhar a sustentabilidade dos proventos e nível de vacância para você evitar futuras surpresas. E agora vamos para o segundo, o segundo é o HGRE11. É um fundo imobiliário especializado em lajes corporativas, e o HGRE11 é gerido pela Pátria Investimentos e administrado pelo Banco Genial. O fundo foca na aquisição e gestão de prédios comerciais com foco em renda e valorização patrimonial. No portfólio hoje são cerca de 13 ativos distribuídos entre São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Hoje a cota do HGR11 está custando cerca de R$ 114,90, ou seja, no último ano o HGR11 pagou para a gente 9,95%. No último ano também a cota dele subiu cerca de 8,58%. Taxa de administração de 1% ao ano. Hoje esse fundo tem pouco mais de 140 mil cotistas. E o valor patrimonial hoje está em pouco mais de 1,8 bilhões de reais. Ponto forte, Dividend yield elevado acima da média dos FIIs dos últimos 12 meses, de 9,9%. Outro ponto positivo que eu considero é que ele está com significativo desconto de mercado, com PVP de 0,74, indicando potencial de valorização futuramente. Terceiro ponto positivo é que ele conta com a gestão ativa, com reciclagem de portfólio e realocação de ativos para maximizar proventos. Quarto ponto que eu considero positivo é que ele tem uma diversificação geográfica e de ativos, com imóveis bem localizados, reduzindo o risco de concentração. Quinto ponto positivo é que ele tem uma liquidez robusta, gerando facilidade de entrada e saída no mercado, indicador. E o HGR11 é um dos FIIs do segmento de lajes corporativas com alto rendimento e potencial de valorização, principalmente porque ele está sendo negociado com desconto patrimonial. Seus dividendos regulares combinados com proventos extraordinários tornam o fundo bastante atraente.
Porém, é essencial acompanhar, né, a realocação dos imóveis e a sustentabilidade dos rendimentos, já que parte deles depende de vendas pontuais. E o terceiro FIIs é o fundo imobiliário, né, VISC11, né? Ele é administrado pela BRL, né, Trust e gerido pela Vinci Real Estate. O fundo investe em shopping centers em toda a rede nacional, com foco, né, em renda consistente e valorização patrimonial no longo prazo. Hoje a cota do VISC11 está custando hoje R$ 103,00, ou seja, né, no último ano o VISC pagou para a gente 9,39%. E no último ano a cota dele caiu cerca de 55%. Taxa de administração de 1,35% ao ano. Hoje esse fundo tem pouco mais de 340 mil cotistas, valor patrimonial hoje está em mais de 3,5 bilhões de reais. Participa de 30 shoppings distribuídos em 15 estados. E um dos pontos fortes que eu considero do VISC11, né, que ele está com dívida yields consistente de 80 centavos por cota mensal. PVP, né, está aí abaixo de 0,83, sugerindo cotação com desconto em relação ao patrimônio, né? Boa diversificação em números de shops e região e administradoras. Gestão com reservas financeiras robusta, fortalecendo a capacidade de manter proventos, né? E também indicadores operacionais sólidos, com taxa de ocupação acima de 94%. O VISC11 é um dos principais FIIs do shopping da B3, com gestão estruturada, resultados, né, operacionais consistentes e taxa de distribuição de dividend yields, né, estável. Aproximadamente 80 centavos por cotas ou 9,3% ao ano. Com PVP abaixo de 1 é uma boa diversificação geográfica e regional. E ele é opção sólida para investidores que buscam renda passiva a longo prazo. Desde que mantenham atenção, né, à sustentabilidade dos proventos e à evolução das vacâncias. Agora vamos simular como que eu estou investindo R$500 por mês em partes iguais, né? Ou seja, R$167 para o HGLG11, R$167 para o HGR11 e R$166 para o VISC11. Então, né, supondo que você siga com esses aportes mensais por 20 anos, com retorno médio de 0,75% ao mês em dividendos, né, reinvestidos, vamos ver o que acontece, né? Resultado aí após 20 anos, né? Seu patrimônio acumulado em 20 anos reinvestindo, né, será de R$285 mil. E em 20 anos você terá uma renda mensal estimada com esse capital de R$2.137 por mês só de dividendos. Ou seja, né, com paciência e consistências, os seus 500 mensais podem virar uma aposentadoria a longo prazo, né? E eu imagino que você deve estar pensando agora, né? Como que eu vou saber se um FII vale a pena para longo prazo, né? Aqui vai o checklist que eu uso antes de eu investir meu dinheiro em qualquer FII. Então, o primeiro aí que eu olho é histórico de dividendos, né, estável. Exemplo, a HGLG11 tem histórico de pagamento mensal regular há anos. Segundo ponto que eu olho é se o FII tem boa gestão, né? FII com gestoras como a Credit Suisse, né, que é a gestora da HGRG11, e a Vinci Partners, que é a gestora da VISC11, tem históricos de ótima qualidade. Outra coisa que eu olho antes de escolher o FII é a vacância baixa e contratos longos. No caso do HGLG11, os galpões são alugados para empresas como Mercado Livre e lojas Rennes. Outra coisa super importante que eu olho é PVP abaixo de 1, que mostra que o fundo está barato em relação ao patrimônio. Mas uma coisa que eu vejo na liquidez diária, mais de 1 milhão negociado por dia, é fácil comprar e fácil vender quando você precisar. Outra coisa, né, que eu sempre verifico é a diversificação dentro, né, do próprio fundo. O VISC11, por exemplo, ele tem participação em dezenas de shoppings pelo Brasil. E agora, né, eu vou te passar a estratégia que você precisa para longo prazo, né? Passo a passo para um investidor iniciante, que é abrir uma conta, né, em uma corretora confiável, exemplo aí no Invest, Inter, XP, né, ou a Clear. Escolher seus FIIs, né, tipo aí HGLG11, HGR11 e VISC11 já são uma base excelente. Faça aportes mensais de 500, o segredo é consistência, né? E também reinvestir todos os seus dividendos. E se possível, todo ano reavaliar os fundos uma vez por ano, veja vacância, relatório gerencial e dividendos. E mantenha a paciência, os juros compostos vão trabalhar para você. Você só precisa ter constância e paciência. Então é isso, pessoal, investindo 500 por mês nesses 3 fundos, né? HGLG11, HGR11 e VISC11, você não só constrói uma carteira diversificada e sólida, como também pode garantir sua aposentadoria com mais de 2 mil mensais de renda passiva no futuro. E o melhor, com baixo risco, isenção de imposto de renda nos dividendos que você vai receber, né? E recebendo todo mês.
Se esse vídeo te ajudou, né, deixa um like, se inscreva no canal e compartilha com aquele amigo, né, que só guarda dinheiro na poupança. Bora colocar o dinheiro e trabalhar pra gente, né? Então comenta aqui abaixo se você já investe em algum desses FIIs que eu falei aqui, né? E se você já conhecia eles também. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!